Boa noite e bem-vindos a uma quarta-feira a mais ao Fundamento de Fé e Ciência. Essa é a nossa terceira sessão e seguimos no módulo Ciência. O nosso tema para hoje é os dois livros de Deus. Mas antes de começar, eu gostaria de comentar algumas perguntas que ficaram por responder na quarta-feira passada, que estão relacionadas com o que a gente vai falar hoje. Por exemplo, alguém comentou o seguinte: Stephen Hawking disse que o Big Bang é uma singularidade, um acontecimento único fora das leis naturais. Isso não é o mesmo que os cristãos acreditam acerca dos milagres? Bem, efetivamente, o que a gente chama de sobrenatural é simplesmente tudo aquilo que a gente não pode explicar de acordo com as leis naturais que a gente conhece. Mas, se as viagens no tempo existissem e pudéssemos trazer uma pessoa da época medieval à atualidade, estou seguro de que muitas das coisas que a gente veria no mundo atual pareceriam para ela sobrenaturais. Para mim mesmo, que sou cientista, há coisas de outras ramas da ciência que também me parecem sobrenaturais. Por exemplo, quando os físicos quânticos dizem coisas como que duas partículas subatômicas associadas podem se contagiar e mudar de estado simultaneamente, mesmo estando separadas por quilômetros, ou que quando observamos uma partícula ela se comporta de maneira diferente do que quando a gente não observa, ou que existem 11 dimensões, isso me parece mágica. E se vocês estão interessados nesses temas, eu coloquei nos links adicionais um vídeo que vocês podem ver uma pessoa que explica isso tudo muito bem, que essas coisas da física quântica é algo quase que sobrenatural. Então, isso faz com que essas coisas sobrenaturais obedecem a leis, sim, só que a gente não conhece. E o que a gente pode chamar natural com propriedade é a Deus, porque Deus está fora da natureza, ele é anterior a ela e é o criador dela, e mesmo assim existe. Outra pergunta que ficou pendente é: como pode a ciência citar a Deus como explicação quando a resposta Deus é teológica e não científica? Invocar a Deus como explicação às perguntas que a gente não pode responder ainda, desde um ponto de vista naturalista, sugere como um Deus para tampar buracos. Bem, isso eu comentei rapidamente na semana passada, mas acredito que não ficou claro de tudo, por isso que eu vou dedicar alguns minutos. A primeira parte da pergunta sugere que a teologia e a ciência são dois campos independentes e que Deus só pertence ao primeiro. Essa é a visão de algumas pessoas, mas eu não estou de acordo. Eu creio no Deus da Bíblia, que é um Deus real, que afirma que ele intervém ativamente no mundo físico, e portanto eu acredito que a resposta Deus pode formar parte tanto da teologia como da ciência. Agora, bem, isso não significa que a gente possa usar Deus como uma resposta cômoda para tudo aquilo que eu não posso explicar. A ideia que eu estou defendendo não é deixar de investigar as coisas que a gente não entende, dizendo, foi Deus que fez. Senão tudo ao contrário. Se a Bíblia diz que Deus fez algo, seguir investigando até que entendamos como que ele fez. Na conversa de hoje a gente vai falar mais sobre isso. Tinha algumas outras perguntas relacionadas aos temas que a gente vai tratar na próxima semana, como por exemplo dilúvio, teoria da evolução, como a ciência e a Bíblia foram relacionados ao longo da história da ciência. Assim que quem perguntou essas coisas, eu vou pedir um pouco de paciência e eu prometo que a gente vai responder quando a gente chegar no tema correspondente. Os dois livros de Deus. Com certeza muitos de vocês já ouviram falar essa expressão e sabem que se referem à Bíblia e à natureza. A ideia de trás da frase os dois livros de Deus é que Deus é o autor da Bíblia e o criador da natureza e que usa ambas coisas para falar
a seus filhos. Existe uma cita da escritora Ellen White que fala da relação entre esses dois livros e diz o seguinte: quando a Bíblia faz afirmações sobre fenômenos da natureza, a ciência pode comparar com a Escritura e uma correta compreensão de ambas sempre se encontrarão em harmonia. Uma não contradiz a outra. Bem, isso parece lógico. Se a gente tem o mesmo autor para os dois livros, o lógico seria que ambos transmitissem a mesma mensagem. E de todas as formas, isso não é tão fácil. O fato de que estamos aqui, vocês e eu, cada quarta-feira falando de fé e ciência, nos sugere que isso não é tão claro. Ou pelo menos que algumas questões os dois livros não parecem estar sempre de acordo. Falamos do debate entre fé e ciência e inclusive do conflito entre fé e ciência. Existe realmente esse conflito? Se existe, de onde vem? E o que é mais importante, como a gente vai resolvê-lo? Bem, vamos por partes. Como dizíamos antes, existem pessoas que acreditam que não existem em tal conflito porque a teologia e a ciência são completamente independentes e seus campos de trabalho não interferem um com o outro. É o que se chama magistérios não sobrepostos. Bem, o que quer dizer isso? Bem, que se eu quero saber alguma coisa relacionada com Deus, com a religião ou a moral, o que está bem ou o que está mal, eu vou acudir à Bíblia por respostas. Mas, se eu quero saber como se movem os astros, como se formaram as montanhas ou como apareceu na vida na Terra, então eu vou à ciência por respostas. Eu não interfiro no seu campo e você não interfere no meu. E assim não vai ter nenhum problema. Mas o caso é que sim, existem problemas. Porque a Bíblia não se limita a falar de coisas imateriais. Com certeza nos fala sobre o que está bem e o que está mal, mas também faz afirmações sobre coisas naturais, sobre animais, plantas, montanhas, sol e a criação do mundo. Então, o que a gente faz com todas essas partes da Bíblia? A gente descarta porque a Bíblia está interferindo no campo que não corresponde a ela? A gente assume essas afirmações que contradizem a ciência são simplesmente alegorias para nos dar lições morais, mas que não tem uma validez de fatos? Bem, a gente não tem tempo de entrar em detalhes sobre esse tema, e até porque não é a minha especialidade. Mas os estudiosos da Bíblia têm claro que não todos os textos bíblicos que falam da natureza são equivalentes. Existem partes da Bíblia, como os Salmos ou o livro de Jó, que são poesia, e como tal, o autor pode ser tomado de licenças poéticas e não está falando de maneira literal. Outros livros, como Isaías ou Apocalipse, são proféticos, e nesse contexto algumas afirmações também não têm que ser tomadas de forma literal, porque podem ter um significado distinto. De todas as formas, há partes na Bíblia, incluindo os 2 primeiros capítulos de Gênesis, que são claramente narrações históricas, onde o autor pretendia que seus leitores entendessem que o que se aconteceu realmente aconteceu. A gente podia pensar que a perspectiva dos magistérios não sobrepostos protege a Bíblia, dando o seu próprio reino em que ela tem autoridade, mas isso não é verdade. O que faz realmente é subordinar a Bíblia à ciência. Porque se a Bíblia diz que algo ocorreu de uma forma, mas a ciência nega, essa perspectiva automaticamente assume que a Bíblia é ela que estava errada. Outra maneira de enfocar o conflito fé e ciência é a seguinte: é possível que o conflito entre os dois livros seja somente aparente e esteja causado por uma má leitura. Se a gente volta na cita de Ellen White, vemos que ela mesma sugere essa ideia. Ela disse que uma correta compreensão de ambas sempre as encontrará em harmonia. Assim que é possível ter uma compreensão incorreta, é possível que a gente esteja lendo mal.
O que pode causar essa compreensão incorreta? Bem, em primeiro lugar, pode ser um problema de vocabulário. No que levamos de conversa, temos usado indistintivamente vários términos que não significam exatamente o mesmo. Por um lado, a gente tem ciência, natureza, mundo físico. E por outro, a gente tem Bíblia, fé, religião. Se lembra da nossa primeira conversa e a minha insistência na diferença entre dados e interpretação? Já eu disse que vai ser importante para toda a série. Quais são os dados neste contexto? O que é observável? Os dois livros de Deus, a Bíblia e a natureza. Mas esses dados, a gente precisa interpretá-los. Como a gente lê os dois livros de Deus? A Bíblia, normalmente, a gente a lê através da perspectiva da religião. Dizíamos outro dia que há muitas religiões cristãs que consideram a Bíblia como palavra de Deus. E mesmo assim, eles leem e interpretam de forma diferente. Como a gente lê a natureza? Bem, através da ciência. Na realidade, para ser precisos, deveríamos especificar que nem a natureza, nem a Bíblia são em realidade dados puros. A gente disse que são livros de Deus, mas em nenhum dos dois casos se trata de mensagens diretos. No caso da natureza, a gente sabe que existe uma grande diferença entre o que Deus criou no princípio e o que vemos hoje. A natureza leva vários milhares de anos sendo afetada pelo pecado e pela atividade destrutora humana. Assim que é possível que a gente estejamos recebendo uma mensagem distorcionada. No caso da Bíblia, a gente sabe que Deus não ditou suas palavras aos autores. Ele inspirou, e isso faz que na própria Bíblia exista um fator de interpretação causado pela própria cultura e circunstâncias de seus autores humanos. Mesmo assim, vamos chamar a Bíblia e a natureza dados, porque é o mais próximo que a gente tem, que a gente pode ter acesso. A religião e a ciência, no entanto, são claramente interpretações, tentativas humanas de leitura dos dois livros de Deus. A gente já comentou antes que a Bíblia mesmo tem muitas leituras dependendo da pessoa ou da religião que a interprete, mas como a gente disse há 2 semanas, nem tudo vale. Meus amigos teólogos usam palavras estranhas como hermenêutica e exegeses, mas a questão é que quando se interpreta o texto bíblico, existem algumas normas. A gente tem que observar qual que é o gênero literário, qual que é o contexto histórico, cultural, no significado que tem a mesma expressão em outras partes da Bíblia. E mesmo assim, ainda seguindo todas essas regras e fazendo um bom trabalho, existem ocasiões em que distintos especialistas interpretam o mesmo texto de forma diferente. E o mesmo ocorre com a ciência. Existe uma série de regras, metodologia que a gente tem que seguir para que nossas hipóteses sejam válidas, como a gente viu semana passada. E mesmo assim, diferentes cientistas, fazendo um bom trabalho científico, podem chegar a conclusões diferentes. Um exemplo muito evidente são os fósseis, dos que nós vamos falar em detalhe em algumas sessões mais para frente. Os fósseis são restos de seres vivos do passado, que a gente encontra em muitos lugares da natureza. A gente pode dizer que são dados, porque a gente pode ver, medir, tocar, pesar. Mas, quando chega o momento de interpretá-los, as conclusões que chegam cientistas que estudam os fósseis são muito diferentes. Para alguns, os fósseis são uma clara evidência de um grande dilúvio. Mas para outros, os fósseis são uma clara evidência da evolução.
Este é um exemplo típico que nos demonstra que, na realidade, a falta de harmonia não está entre a Bíblia e a natureza. A Bíblia diz que houve um dilúvio que matou a milhares de animais. Na natureza, a gente encontra restos de milhares de animais antigos mortos. A discrepância não está entre a natureza e a Bíblia, sino com a ciência, que interpreta de maneira distinta como e quando se formaram esses fósseis. Bem, vamos no prático, porque, no fim, mesmo que seja entre a religião e a ciência, o conflito sim existe. E os cristãos, como que a gente acredita na Bíblia, a gente se encontra muitas vezes em situações em que a gente aprendeu na igreja e nos que diz os livros de texto e os documentários da televisão não coincidem. Então, o que a gente tem que fazer? Bem, em primeiro lugar, como já vimos antes, a gente pode supor que provavelmente se trata de um conflito aparente, que não se deve a uma discrepância verdadeira entre a Bíblia e a natureza, senão a um problema de interpretação, a uma má leitura de algum dos dois livros. Em segundo lugar, a gente pode tentar resolver o conflito permitindo que a ciência e a religião se iluminem mutuamente para chegar a uma melhor interpretação dos dados. Essa é a proposta que nos faz Leonard Brand em seu livro Faith, Reason and Earth History. O Dr. Brand é um entusiasta da colaboração entre a ciência e a religião com o objetivo de descobrir a verdade. Nesta gráfica, se encontra na página 88 do seu livro, a gente pode ver como a ciência e a religião podem ajudar-se mutuamente. A informação da Bíblia pode nos ajudar a descobrir interpretações científicas equivocadas, mas a ciência também pode nos ajudar a descobrir interpretações bíblicas equivocadas. Vamos ver um exemplo. No século XVIII, alguns naturalistas famosos como Carlos Linneu e Georges Cuvier apoiavam a teoria do fixismo, segundo as espécies são imutáveis e permaneceram invariáveis desde que foram criadas por Deus. Essa teoria surge de uma má interpretação da Bíblia. Ela se baseia na ideia de que se a criação de Deus era perfeita, não pode mudar. E em vários versículos se contém a expressão de acordo com a sua espécie. A ciência demonstrou já há alguns séculos e sem lugar de dúvidas que sim, os animais e as plantas podem mudar. Não há mais o que ver com todas as raças de cachorros e classes de tomates que a gente tem. Mas isso não significa que a Bíblia estivesse errada. Na leitura da Bíblia era o que estava errado. A Bíblia não disse em nenhum lugar que os organismos não podem mudar. E mais, em Gênesis 3, Deus amaldiçoa a serpente dizendo que a partir de agora ela vai se arrastar pelo solo. Isso claramente significa que antes ela não se arrastava. E outro exemplo, Adão, ele disse que a terra vai produzir espinhos e cardos, o que significa que antes não existia nem espinhos nem cardos. E com relação à expressão de acordo com a sua espécie, a palavra espécie na Bíblia não significa o mesmo que na atualidade, senão algo assim como tipo ou grupo de organismos semelhantes. Assim que a Bíblia não disse que os animais não podem mudar e também não diz que não podem aparecer espécies novas. Mas eu disse que vamos ser práticos, assim que vou contar minha estratégia pessoal frente ao conflito. O que faz Noemi quando algo parece que não encaixa entre a Bíblia e a ciência? Bem, primeiro, seguir confiando na Bíblia. Segundo, seguir investigando. E terceiro, ter paciência. Vamos analisar cada um desses passos. Primeiro, seguir confiando na Bíblia. Sei que algumas pessoas não estarão de acordo comigo neste primeiro passo, porque pode parecer pouco objetivo. E, na verdade, se trata de uma decisão pessoal. Minha primeira reação
diante de uma situação de conflito entre a Bíblia e a ciência, é me colocar do lado da Bíblia, pela simples razão de que a Bíblia é de origem divino e foi escrito para ser permanente para todas as pessoas de todas as épocas, enquanto que a ciência é uma empresa humana, temporal e em constante mudança. Além disso, a gente tem que aprender dos erros da história. E quando a igreja adaptou suas crenças na ciência da época, foi um desastre. Se lembra de que a gente já disse no outro dia do modelo de universo geocêntrico, em que acreditavam que tudo girava em redor da Terra em círculo perfeito? Essa ideia não é bíblica. Procede de Aristóteles e da ciência da época. A igreja, infelizmente, a adotou, a defendeu com unhas e dentes e estava errada. Mas a gente não fica por aí, porque como também já disse, também é possível que a gente esteja lendo a Bíblia de forma equivocada. Assim que o segundo passo é seguir investigando nos dois campos, a interpretação bíblica e na ciência. Às vezes a gente pensa que Deus se pode incomodar se a gente decide investigar algo que a gente não entende, mas a busca sincera pela verdade não ofende a Deus. No livro de Jó, por exemplo, a gente se encontra com Jó, que é totalmente honesto com Deus e pede explicações das coisas que ele não entende. E os seus amigos repreendem a ele e aconselham que ele se cale e que aceite sem questionar. Mas no final do livro a gente vê que Deus diz que Jó que estava certo e que seus amigos não. Outra coisa importante é que não devemos ter medo do que podemos encontrar. Devemos investigar e, como disse Brand, seguir a evidência até onde nos leve. Se realmente a gente crê no que a gente diz, que tanto a natureza como a Bíblia nos falam de Deus e nos aproximam dele, não tem nada que temer de fazer uma investigação rigorosa? E, em terceiro lugar, e não menos importante, ter paciência. Pode ser que a gente tarde muito em encontrar respostas, ou que inclusive a gente não chegue a encontrá-las. A Bíblia nos diz em Romanos 11:33 que há caminhos de Deus que a gente não pode entender. Mas não tem problema, porque um dia a gente vai ter a oportunidade de perguntar a Deus, a Jesus, quando ele venha. Outra razão pela qual é muito importante ter paciência é na hora de aceitar os nossos erros, que as nossas teorias tenham sido inspiradas pela Bíblia não garante que sejam corretas. Pode ser que a gente tenha alguma ideia muito boa que surja do nosso entendimento da Bíblia e que depois, quando a gente se põe a investigar, a gente descobre que não funciona, que não é assim. Mas isso não é um problema. Por último, é necessário ter paciência, é necessário investigar e esperar. Não tentar ajudar a Deus. Eu vou explicar melhor. Às vezes a gente não encontra a resposta que a gente espera. Então a gente cai na tentação de manipular dados para que digam o que a gente sabe que não deveriam dizer. Não ocorre com frequência, mas a gente vai falar mais para frente de algum exemplo de fraude científico de pessoas que acreditavam em Deus, que tentavam ajudar a Deus, mas Deus não necessita desse tipo de ajuda. Essas coisas são muito prejudiciais, destroem a credibilidade dos cientistas cristãos. Bem, vou terminar com alguns exemplos de investigações reais em que se aplicou essa estratégia de 3 passos e foi totalmente um sucesso. O primeiro é uma investigação arqueológica que foi feita pelo arqueólogo adventista Randy Younker. Essa investigação surge de um conflito aparente entre a Bíblia e a ciência. A Bíblia diz que Abraão e outros personagens de sua época tinham camelos. Mas, segundo encontros arqueológicos, os camelos não se domesticaram até o século 12 ou 10 a.C., ou seja, vários séculos depois da época dos patriarcas. Assim que a comunidade arqueológica considera que as menções bíblicas dos camelos é um anacronismo, que é uma forma elegante de dizer que não são verdades. Mas a equipe de investigação do Dr. Younker
decidiu seguir confiando na Bíblia. Se a Bíblia disse que Abraão tinha camelos, é porque ele com certeza tinha. Mas não ficaram por aí. Eles foram ao segundo passo, seguir investigando. Assim que eles foram às terras bíblicas, a Petra, ao Sinai e a outros lugares a estudar desenhos gravados, relevos de diferentes épocas, nas que aparecem camelos representados. Aqui a gente pode ver alguns. A gente pode ver aqui diferentes representações de camelos. E depois de revisar muitos deles durante muitos anos, aqui estaria o passo 3, a paciência, finalmente encontraram este desenho, onde se aprecia claramente um camelo preso por uma corda e com um homem que caminha na frente dele, assim que sem dúvida representava um camelo domesticado. E pelo lugar onde se encontra, ele está gravado e foi datado como anterior ao ano 1500 a.C., que incluso poderia ser até de muitos séculos antes. Isso prova que a Bíblia diz a verdade que Abraão montava em camelo? Bem, não. A gente já disse que demonstrar cientificamente que uma hipótese é verdadeira é muito difícil, mas o que sim demonstra é que a teoria arqueológica que dizia que os camelos não se domesticaram até o século X era falsa, e que a história bíblica é compatível sim com os novos dados. Nas últimas décadas, existem várias equipes de investigadores cristãos que viveram situações parecidas. As teorias científicas que prevaleciam em diferentes campos pareciam contradizer o relato bíblico, mas eles decidiram seguir confiando na Bíblia, seguir investigando, e o resultado foram novos descobrimentos compatíveis com o que diz a Bíblia. Nas próximas sessões vamos contar algumas dessas histórias que são super emocionantes, e há uma que eu os recomendo que vocês podem ler por vocês mesmos se ainda não leu, que se trata da investigação da equipe do Dr. Leonard Brand sobre a formação geológica no Grand Canyon do Arenito de Coconino, em Colorado. Os materiais da ampliação que eu coloquei para vocês no chat, vocês têm aí um artigo sério sobre este tema, alguma série de conferências, mas se vocês também querem conhecer essa história de uma forma mais entretida, vocês podem ver a versão em comic. A gente tem um comic que se chama O Deserto Inundado, da coleção Detetives da Criação, que está disponível em vários idiomas no site da GRI. Bem, até aqui chegou o nosso tema de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Foi um prazer estar com vocês hoje. Lembrem que se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer um comentário que não deu tempo, vocês podem fazer por e-mail. E a gente vamos seguir nos vendo e compartilhando nas nossas próximas sessões. A nossa próxima sessão tem um tema que se chama Cientistas Cristãos e Criacionistas, com que a gente vai terminar o nosso primeiro módulo, o módulo Ciência. Que Deus abençoe e até a semana que vem.